Pessoal, a notícia publicada hoje na Veja mostra que os negacionistas estavam certos. E vocês têm que prestar bem atenção que nós fomos enganados o tempo todo quando o assunto foi Covid-19. Eu vou ler a notícia na íntegra, não vou fazer comentário, nada, para não dizer que eu estou sendo tendencioso, ok? Então, antes de eu ler a notícia que saiu na Veja hoje, eu peço para que se inscreva no meu canal, ative o sininho para a nova notificação de vídeo, comente à vontade, porque aqui não tem censura, compartilhe com todos os brasileiros, familiares, amigos e dá aquele like para que o YouTube dê um engajamento maior a esse vídeo, que é muito importante, ok? Então, começando, o título é Teste da Realidade. Vírus saiu de laboratório e máscaras foram inúteis. Reconhecer fatos e mudar de ideia são características de quem quer pensar bem, até quando isso parece, equivocadamente, premiar negacionistas. A jornalista da Veja que fez essa matéria foi Vilma Grzinski. Foi publicado na sexta e atualizada hoje, ok? Então vamos ler, abre aspas para essa notícia. É dura a vida de quem, pelo menos, tenta não ser engolfado por opiniões ideologizadas. Um fenômeno que contaminou até cientistas que deveriam ser a última linha de defesa contra a politização de sua atividade. Alguns acontecimentos dos últimos dias dão um certo alívio para os que mantiveram a independência e são algo duros de engolir para quem acreditou firmemente que os negacionistas seriam punidos por seus múltiplos pecados durante a pandemia. Obviamente, os fatos não têm nada a ver com opiniões formadas com base em posições políticas, progressistas em geral, louvando a ciência. Essa coitada tão abusada e conservadores insurgindo-se contra a obrigatoriedade de medidas como máscaras, lockdowns e vacinas. No olho do furação, a maioria de nós quis acreditar que uma camadinha de pano ou de papel na frente do rosto nos protegeria do vírus e que ficar em casa era o preço a pagar pela sobrevivência a uma praga incontrolável saída da natureza para, como sempre, punir os humanos por invadir habitats animais. No fundo, era nossa culpa e precisamos espiá-la. Fato: o Departamento de Energia dos Estados Unidos e o FBI fizeram declarações apontando uma razoável convicção de que o vírus da Covid-19 escapou por acidente do laboratório chinês onde era estudado. Parecia um absurdo lógico imaginar que o vírus aflorado na cidade de Wuhan, onde funciona um laboratório de estudos desse tipo de agente patológico, tivesse saído por acaso de um morcego que infectou um animal intermediário que infectou humanos. Mas quem disse isso chegou a ser chamado de racista. Outro tijolinho recente. A revelação de que a França havia encerrado a colaboração com o laboratório de Wuhan e avisado que ele estava sendo usado para fins militares. Fato: uma instituição chamada Cochrane Library, considerada a mais respeitada na análise de intervenções médicas em escala mundial, concluiu que máscaras comuns ou as usadas por profissionais de saúde, as N95, provavelmente fizeram pouca ou nenhuma diferença na propagação da doença. Antes da pandemia, serviços médicos de diferentes países e a Organização Mundial de Saúde
não consideravam as máscaras efetivas para conter o contágio de doenças respiratórias. Fato ou fatos? Uma montanha de e-mails provenientes do ex-secretário da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, comprova o que muita gente já tinha concluído, ou seja, que o governo na época, chefiado por Boris Johnson, tomava providências com base em pesquisas de opinião e não na mais pura e elevada ciência. Não é exatamente uma surpresa e todos os políticos precisam realmente levar em consideração o que o povo está pensando, mas ver a manipulação nua e crua desse conceito é chocante. Um exemplo no mar de mensagens. As crianças das escolas inglesas para alunos a partir dos 11 anos foram obrigadas a usar máscaras sem nenhum embasamento científico, mas sim um puro cálculo político. A primeira-ministra da Escócia na época, Nicola Sturgeon, havia determinado a restrição e Boris concluiu que não valia a pena comprar essa briga, não queria parecer menos durão do que a rival escocesa. O primeiro-ministro também se deixou convencer a não reabrir as escolas fechadas, com grandes prejuízos para os alunos, como está acontecendo até hoje, porque os pais já achavam mesmo que não haveria volta às aulas até o início do ano letivo em setembro. Hancock e outros funcionários ironizavam as pessoas que precisavam voltar ao país e fora durante um certo período, obrigadas a aceitar e pagar para ficar 10 dias em isolamento em hotéis perto de aeroportos, trancadas em caixas de sapato. Hilário, diz um deles. Os exemplos de decisões sem motivos sólidos são inúmeros e provavelmente seriam similares se outros governos pudessem ser vasculhados de forma tão definitiva. Um dos raros países que já fizeram isso foi a Suécia, que se distinguiu de todos os outros países desenvolvidos por não mandar a população se trancar em casa e manter abertas as escolas para jovens e crianças. Foi uma decisão fundamentalmente correta, concluiu a comissão do coronavírus. Outra conclusão: vários outros países que implantaram o lockdown tiveram resultados significativamente piores do que os da Suécia. As autoridades médicas, únicas responsáveis pelas medidas oficiais, pecaram por demorar muito para alertar a população e houve aglomerações que deveriam ter sido restringidas, criticou a comissão. Em resumo, muitas das orientações e das consequências do combate à Covid-19 só estão sendo estudadas agora, enquanto autoridades médicas e governamentais tiveram que reagir no calor dos acontecimentos, em meio a um estado mundial de pânico e prognósticos cataclísmicos. Quanto mais a ciência verdadeira e jornalistas inquisitivos perscrutarem de onde se originou a pandemia, como se propagou, o que funcionou e o que não funcionou no seu combate, mais teremos a ganhar. Reconhecer fatos não é premiar os negacionistas, uma palavra odiosa por evocar uma horrível comparação com os degenerados que rejeitam as conclusões sobre o genocídio dos judeus pelos nazistas. É jogar a favor de toda a humanidade. Escrevendo na Spectator, com a sua inteligência brilhante e seu pendor para a política, Rod Hindle anotou sobre a situação na Inglaterra.
Eu não tinha e não tenho grandes objeções ao primeiro lockdown ou mesmo às primeiras recomendações para usarmos máscaras ou esfregarmos as mãos com álcool a cada poucos segundos. Não sabíamos o que estávamos enfrentando. Ridley, obviamente, é um conservador. Escreve que muito do que fomos proibidos de dizer, sob pena de sermos banidos das redes sociais ou demitidos de nossos empregos, revelou ter considerável substância. Só mesmo um intelecto superior para usar a expressão considerável substância no lugar de estão vendo só, nós tínhamos razão. Quem preferir pode ignorar essa parte e se ater aos fatos que estão contando uma história a qual não deveríamos fechar os nossos ouvidos. Fecha aspas. Se inscreva no canal, deixe a sua conclusão sobre esse texto aí nos comentários. Vocês estão livres para dizer o que quiser. Compartilhe com todos que vocês puderem e se inscreva no meu canal, porque aqui eu não tenho medo de falar a verdade. Ok? Forte abraço e fiquem com Deus.